Enquanto prédios modernos desmoronam rápido e custam caro, as construções Amish desafiam o tempo com ferramentas simples, materiais naturais e sabedoria ancestral. Não é tecnologia nem dinheiro, mas pura tradição que faz com que suas estruturas durem séculos, muitas vezes superando a construção moderna. Assim, o antigo prova ser mais forte e confiável do que o mais recente. A magia da construção coletiva, o levantamento de celeiros. Um dos eventos mais emblemáticos nas comunidades Amish é o barn raising, o levantamento coletivo de um celeiro. Esses encontros não são apenas um espetáculo de cooperação comunitária, mas uma demonstração impressionante de eficiência na construção. Quando um grupo Amish decide erguer um celeiro de 12 por 24 metros, consegue concluí-lo em apenas um dia. Não usam guindastes, rádios nem máquinas pesadas. Apenas ferramentas manuais, planejamento transmitido oralmente e uma coordenação perfeita entre mais de 50 homens. Cada um sabe exatamente o que fazer e quando fazer. Não há engenheiros nem supervisores, mas a sincronia rivaliza com a de qualquer canteiro de obras moderno. É um balé de madeira, força humana e tradição. Medições baseadas no corpo, precisão sem instrumentos. Antes das fitas métricas existirem, os Amish já utilizavam um sistema próprio de medição baseado no corpo humano. Essa técnica, ainda em uso hoje, permite uma precisão surpreendente. Desde pequenos, as crianças aprendem a medir usando a envergadura dos braços, a palma da mão ou o comprimento do passo. A medição por passos pode alcançar até 98% de precisão em distâncias longas, o que significa medir uma fundação de 30 metros com margem de erro menor que 1 metro. Graças à padronização interna entre comunidades e famílias, todos os construtores usam as mesmas referências anatômicas, permitindo um trabalho coletivo perfeitamente harmonizado. Design proporcional, eficiência sem cálculos complexos. Em vez de depender de equações ou softwares de arquitetura, os Amish aplicam princípios matemáticos empíricos testados ao longo de séculos. Seja um galinheiro pequeno ou um grande estábulo, as proporções utilizadas garantem estabilidade e resistência. Essas relações matemáticas não estão escritas em manuais, mas gravadas na experiência dos carpinteiros. É o saber de que altura deve ter uma parede em relação à largura do telhado para resistir aos ventos do inverno, por exemplo. Esse conhecimento é transmitido dentro das famílias e cada geração entende não só o como, mas também o porquê de cada proporção usada. Modelos e gabaritos. A guia silenciosa do carpinteiro. Para manter a precisão sem depender de instrumentos modernos, os Amish recorrem a gabaritos de madeira que permitem replicar peças com exatidão. Essas ferramentas tradicionais possibilitam cortar diversos elementos idênticos para estruturas complexas como casas e celeiros. Além disso, utilizam um sistema chamado bastão de história, uma espécie de vara de madeira com todas as medidas necessárias marcadas diretamente nela. Esse bastão substitui plantas e documentos técnicos, permitindo que um único objeto contenha todas as informações dimensionais de uma construção. Essas ferramentas, mais valiosas que herança de família, garantem uma execução impecável. Nivelamento da fundação, precisão com água e cordas. Alcançar uma base perfeitamente nivelada sem lasers ou equipamentos digitais parece impossível, mas os Amish conseguem isso com métodos refinados ao longo de mais de 200 anos. Eles utilizam cordas esticadas
e frascos de vidro cheios de água. O princípio é simples: a água sempre busca o nível. Essa técnica permite uma precisão de até 3 milímetros em grandes superfícies. Estacas de madeira marcadas com princípios matemáticos herdados orientam o nivelamento. Paradoxalmente, esse método rústico muitas vezes supera em precisão os sistemas modernos usados por empreiteiras. Encaixes cortados à mão, mais fortes com o tempo. Os encaixes do tipo espiga e fêmea, talhados à mão pelos Amish, não são apenas firmes, ficam ainda mais resistentes com o tempo. Isso acontece porque a madeira se adapta ao ambiente, ajustando-se e selando os encaixes com os anos. Esse efeito só é possível graças ao profundo conhecimento dos Amish sobre o sentido das fibras e o comportamento natural da madeira. Desde cedo, aprendem a ler a madeira, observando como ela se curva, se parte e reage ao clima. Seus cortes curvos evitam rachaduras e os encaixes se ajustam como peças de um quebra-cabeça vivo que se fortalece com as décadas. Seleção das árvores, ciência, tradição e lua cheia. A madeira usada pelos Amish não é escolhida ao acaso. Eles seguem calendários lunares e estações específicas, baseando-se em crenças e observações transmitidas por gerações. Segundo eles, a fase da lua durante o corte da árvore influencia a qualidade da madeira. Eles preferem árvores que crescem em encostas voltadas para o norte, onde o crescimento é mais lento e a madeira mais densa. Sabem ler os anéis dos troncos e prever como essa madeira se comportará ao longo de 50 anos. Cada peça é selecionada não só pelo tamanho, mas pelo desempenho estrutural que terá no futuro. Previsão do tempo sem satélites. Os Amish planejam construções observando o céu e os animais, e não por meio de aplicativos ou jornais. Técnicas transmitidas por gerações permitem antecipar mudanças no tempo com precisão surpreendente. Eles percebem alterações na pressão atmosférica por sensações físicas, como dor nas articulações ou mudanças sutis no cheiro e densidade do ar. Também observam os animais. Quando as vacas ficam agitadas ou os pássaros voam baixo, sabem que uma tempestade está se aproximando. Esse sistema de meteorologia natural, sem intervalos comerciais, funciona com precisão há mais de 2 séculos. Preparação do terreno com indicadores naturais. Antes de iniciar qualquer construção, os Amish leem o terreno. Observar quais plantas crescem naturalmente em um local revela informações valiosas sobre a qualidade do solo e o escoamento da água. Eles detectam o nível do lençol freático, cavando poços de teste e monitorando a variação da água ao longo das estações. Também usam estruturas simples, como molduras de madeira com prumos, para calcular inclinações. Essas ferramentas caseiras permitem estabelecer declives adequados sem a necessidade de topógrafos. Além disso, posicionam seus edifícios em função do vento, criam barreiras naturais contra os ventos frios do inverno e aproveitam a ventilação natural no verão. Cada decisão de localização e orientação obedece a critérios funcionais observados e repetidos ao longo das gerações. Secagem ao ar com paciência e precisão. A secagem da madeira nas comunidades Amish é um processo lento e meticuloso que supera em qualidade os métodos industriais de secagem em fornos. Embora leve muito mais tempo que as técnicas modernas, a madeira resultante é muito mais estável dimensionalmente, ou seja,
movimenta-se menos e dura mais sob as condições climáticas específicas em que eles constroem. Nos serralheiros Amish, a madeira é empilhada cuidadosamente para evitar que se deforme ou entorte durante a secagem. A liberação da umidade é controlada de forma gradual, sem forçar as fibras da madeira, o que evita problemas comuns como rachaduras ou deformações. Esse processo de cura pode durar mais do que a primeira entrevista de emprego de um adolescente, mas seus resultados duram 100 vezes mais. Preservação natural sem produtos químicos. Os Amish evitam o uso de produtos químicos sintéticos para preservar a madeira, confiando em métodos naturais que protegem eficazmente contra insetos e decomposição por décadas. Um desses métodos consiste em submergir os troncos recém-cortados em tanques da fazenda por um período de 6 meses a 1 ano, eliminando os açúcares naturais que atraem insetos e provocam apodrecimento. Além disso, utilizam banhos em soluções salinas feitas com sal comum para tratar postes de cerca e fundações. A fumaça também tem papel importante. A madeira é exposta à fumaça controlada que penetra nas fibras e age como repelente natural de pragas. O momento de retirar a casca também é fundamental. Os Amish colhem durante o fluxo da seiva, quando a casca se solta facilmente, o que evita que insetos façam ninhos na madeira finalizada. Seleção rigorosa de pedras para os alicerces. As pedras usadas na fundação não são escolhidas ao acaso. Os pedreiros Amish utilizam um método chamado teste sonoro, batendo nas pedras com martelos para identificar fraturas internas. Pedras saudáveis emitem um som claro e ressonante, enquanto as danificadas produzem sons abafados. Essas pedras, que geralmente pesam entre 34 e 68 quilos, são escolhidas para garantir o equilíbrio perfeito entre manuseabilidade e solidez estrutural. Alicerces construídos com essas pedras, sem reforços de concreto nem técnicas modernas, podem durar mais de 150 anos. Estudos comparativos mostram que as fundações Amish apresentam 35% menos afundamentos do que fundações de concreto em condições semelhantes. Fundações resistentes ao congelamento. O segredo para que seus alicerces resistam aos danos causados pelo congelamento e descongelamento está no posicionamento angular das pedras. Essa técnica canaliza a água para longe das paredes do porão, evitando o acúmulo que pode expandir o solo e levantar a estrutura. O conhecimento sobre a linha de congelamento vem de séculos de observação direta dos movimentos do solo e padrões sazonais. Graças a essas práticas, os porões mantêm temperaturas constantes próximas a 13 graus Celsius o ano todo. O sistema de pedras inclinadas cria drenagens naturais que protegem a estabilidade estrutural, mesmo em climas extremos. Argamassa natural e mistura artesanal. A argamassa usada pelos Amish é à base de cal, produzida ao queimar calcário em fornos caseiros que atingem até 980 graus Celsius. Essa cal é a base de uma argamassa que supera, em longevidade, muitos materiais modernos. A areia usada é extraída de leitos específicos de riachos que oferecem partículas angulosas, fundamentais para uma aderência superior. Além disso, fibras naturais como crina de cavalo, pelos de vaca e palha picada são adicionadas em proporções exatas para evitar rachaduras, permitindo que a argamassa mantenha certa flexibilidade estrutural.
Essas receitas contêm mais ingredientes que o almoço de domingo e, como uma boa receita de família, são transmitidas e aperfeiçoadas a cada geração. Com o tempo, a argamassa de cal continua a endurecer, graças à reação com o dióxido de carbono do ar, aumentando sua resistência mesmo décadas após a aplicação. Técnicas de alinhamento com geometria ancestral. Para estabelecer ângulos perfeitamente retos em grandes construções sem instrumentos modernos, os Amish usam o método do triângulo 3-4-5, uma técnica matemática milenar. Com esse sistema, garantem ângulos de 90 graus precisos em áreas com mais de 30 metros de lado. Para manter a precisão nessas distâncias, utilizam linhas esticadas com cordas e pontos de apoio cuidadosamente posicionados. Além disso, observam o movimento do sol e as sombras para orientar corretamente os edifícios, garantindo que, mesmo após mais de um século, as construções mantenham medidas exatas quando verificadas com instrumentos modernos. Dimensionamento de vigas com medidas corporais. Sem acesso a tabelas de engenharia ou softwares, os carpinteiros Amish dimensionam vigas estruturais com base em proporções aprendidas ao longo de anos de experiência. Esses conhecimentos envolvem relações entre o vão da viga, a distância que deve cobrir, sua profundidade, o tipo de madeira e as cargas esperadas conforme o clima e o uso. Eles seguem a clássica regra do carpinteiro. Se tiver dúvida, faça forte o suficiente para passar uma carroça por cima. Essa prática conservadora prioriza a durabilidade a longo prazo, resultando em estruturas mais resistentes e com maior vida útil que muitas construções modernas. Ferragens forjadas à mão, qualidade artesanal. Os pregos e dobradiças feitos por ferreiros Amish oferecem fixação superior aos produtos industriais. Graças à textura irregular e ao aço endurecido manualmente, esses elementos resistem melhor ao desgaste e à corrosão. As dobradiças são feitas sob medida para suportar as cargas específicas de portas de celeiros ou casas, ajustando-se exatamente às necessidades de uso. Essas ferragens artesanais podem durar mais de 50 anos sem manutenção ou substituição, e sua estrutura metálica tem grãos organizados que reduzem a fadiga do metal muito mais do que peças produzidas em massa. Equipes de serragem sincronizadas e precisas. Os grupos de serradores Amish com serras manuais cruzadas cortam em velocidades que muitas vezes superam ferramentas elétricas. Os padrões de dentes das serras são desenhados especialmente para as espécies locais, como carvalhos, bordos e cerejeiras, otimizando a eficiência do corte. Graças a técnicas de acompanhamento de curvas aprendidas na comunidade, mantém cortes retos em toras que podem ultrapassar 6 metros sem desvio. O trabalho em equipe é tão coordenado que lembra uma dança profissional, com movimentos perfeitamente sincronizados que reduzem o esforço e aumentam a produtividade. A manutenção e a afiação das serras são rituais bem cuidados que garantem a eficácia dessas ferramentas por décadas. Técnicas de planejamento manual. Superfícies de madeira, lisas como vidro. Os artesãos Amish alcançam acabamentos em madeira que superam a qualidade dos obtidos com lixadeiras elétricas ou ferramentas modernas. Seus planas são afiadas com pedras úmidas até atingir lâminas extremamente finas, de apenas 0,02 de milímetro, seguindo métodos ancestrais passados de geração em geração. Além disso,
usam técnicas de pegada e postura corporal que lhes permitem trabalhar por horas sem fadiga nem lesões musculares. Esse planejamento manual cria uma textura na superfície que absorve tintas e vernizes de forma mais uniforme do que as preparadas com máquinas. Assim, preservam os veios naturais e os detalhes visuais da madeira, evitando o desgaste ou os danos causados por ferramentas elétricas. Destreza com o formão, precisão milimétrica. As juntas tipo rabo de andorinha, feitas à mão por artesãos Amish, alcançam tolerâncias de até 5 milésimos de polegada, usando apenas formões tradicionais e técnicas de medição cuidadosas. O uso do malho para direcionar o corte é feito com precisão para remover a madeira sem esmagar ou danificar as fibras ao redor. Mesmo em cortes curvos e figuras complexas, os carpinteiros Amish dominam o formão reto com maestria, removendo o excesso de material com controle total. Tal nível de habilidade e detalhe poderia deixar até relojoeiros suíços nervosos. Essa destreza é desenvolvida após anos de aprendizado com mestres da comunidade, e a manutenção constante dos formões garante eficácia por décadas. Fabricação e instalação de cavilhas de madeira, juntas que melhoram com o tempo. Os pregos de madeira Amish são fabricados com carvalho verde rachado no sentido do veio, em vez de serrado, o que preserva a força e flexibilidade natural do material. Essas cavilhas, ligeiramente maiores que o furo onde são inseridas, se comprimem durante a instalação e depois se expandem ao secar, apertando as juntas em vez de afrouxá-las como ocorre com parafusos metálicos. A precisão exige que cada cavilha tenha exatamente uns 64 avos de polegada maior que o buraco que deve preencher. Essas juntas demonstram ter 40% mais resistência que parafusos de aço em estruturas de madeira após 2 décadas de uso. Técnicas de elevação pesada, física e trabalho em equipe. Sem guindastes nem máquinas, as equipes Amish usam sistemas de polhas duplas de madeira para levantar vigas que pesam várias toneladas a mais de 9 metros de altura. Graças a um sistema de vantagem mecânica de 8:1, pequenos grupos conseguem manusear cargas enormes apenas com força humana. O segredo está no conhecimento detalhado do ponto de apoio, nos ângulos das cordas e na coordenação precisa dos movimentos da equipe. Assim, multiplicam a força individual sem depender de combustível ou equipamentos caros. Essas técnicas exigem planejamento meticuloso, mas tornam possíveis tarefas que pareceriam impossíveis com apenas cordas, polias e esforço humano. Construção de cumeeiras com juntas de sela. As vigas de cumeeira Amish usam juntas de sela feitas à mão que distribuem o peso do telhado de forma mais eficiente do que muitos sistemas modernos. Essas juntas criam múltiplos pontos de contato que repartem a carga por áreas maiores. Os troncos são moldados manualmente para facilitar o escoamento da água da chuva e da neve, evitando armadilhas que ocorrem em cortes feitos por máquinas. Os ângulos dos telhados foram aperfeiçoados ao longo de séculos para resistir a nevascas, ventos e climas extremos. Essas juntas também permitem pequenos movimentos de dilatação e contração térmica, preservando a integridade estrutural ano após ano.
Paredes duplas. Ar e movimento controlados. As paredes duplas Amish incluem câmaras de ar estrategicamente posicionadas que funcionam como isolantes térmicos e sistemas naturais de controle de umidade, tudo sem barreiras de vapor sintéticas ou materiais modernos. As tábuas internas e externas seguem padrões herdados que criam freios térmicos e permitem ventilação natural, evitando o acúmulo de umidade e correntes frias. Essa construção respira melhor que um instrutor de yoga e tem uma durabilidade maior do que muitos casamentos. As paredes podem se mover de forma independente, lidando com a expansão e contração sem comprometer a estrutura, evitando problemas comuns em casas seladas como mofo ou apodrecimento. Isolamento com serragem e cal. Os Amish utilizam uma mistura de serragem e cal em proporções aperfeiçoadas ao longo de gerações para criar um isolante natural com desempenho comparável aos materiais modernos. A serragem é escolhida com base no tipo de madeira e tamanho das partículas, enquanto a cal evita pragas, reduz riscos de incêndio e aglutina as partículas em uma massa estável. Esse isolante melhora com o tempo, já que a cal continua curando e endurecendo por anos. Quando instalado corretamente, o isolamento mantém sua eficácia por décadas, sem afundamentos nem perdas térmicas. Telhados com sistemas autoajustáveis. Os telhados Amish são projetados para se ajustarem naturalmente às mudanças climáticas, sem necessidade de manutenção constante. A sobreposição das telhas e a colocação estratégica dos pregos permitem movimentos controlados durante a dilatação e contração térmica, mantendo a impermeabilidade. A ventilação natural é obtida com espaços entre as telhas que regulam a temperatura do sótão e evitam a formação de barreiras de gelo no inverno. Esses sistemas são tão confiáveis quanto bons vizinhos. Apertam-se sozinhos quando as condições pioram. Ventilação natural com efeito chaminé. Os projetos tradicionais Amish de celeiros aproveitam o efeito chaminé para criar correntes de ar constantes sem ventiladores elétricos. A disposição estratégica das tábuas permite trocas de ar controladas que mantêm a umidade ideal para armazenamento. Esse sistema usa a diferença de temperatura entre o interior e o exterior para gerar circulação contínua, evitando áreas mortas onde a umidade poderia se acumular. A ventilação é pensada com base nos ventos sazonais e nas necessidades dos produtos agrícolas armazenados. Sabedoria tradicional que supera a tecnologia moderna. Essas técnicas Amish mostram que séculos de experiência prática muitas vezes superam a tecnologia atual. Eles continuam construindo estruturas que duram mais do que as modernas, usando apenas materiais naturais e conhecimento tradicional. Às vezes, a melhor inovação é simplesmente lembrar do que realmente funciona.